Olá, estamos no ar pela TV Terra do Sol e começa agora o Notícias de Fortaleza. O Teatro São José, localizado no centro da cidade, é um bem histórico tombado pelo município em 1988. Para contar a trajetória desse legado cultural, vamos conversar agora com o coordenador de Patrimônio Histórico e Cultura da Secultifor, Davi Medeiros. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Conta pra gente assim um pouco desse teatro que está muito bem localizado na nossa cidade, né? Fortaleza já tem essa característica cultural muito forte, né? De espaços e monumentos que encantam a todos, né? A gente até costuma falar que somos muito mais do que sol e praia, né? Temos aí um patrimônio cultural gigantesco. Então conta pra gente um pouco dessa história. Pronto. O Teatro São José, ele veio para atender uma demanda, né, de operários e trabalhadores, né? A gente entende que ele é mais ou menos contemporâneo do Teatro José de Alencar e ele veio de fato para ser uma opção a mais para essa população, né, que tinha suas limitações em acessar o Teatro José de Alencar. Então, mediante a um padre, né, que trabalhava ali no Seminário da Prainha, ele iniciou as obras, né, em 1915, 1914, mais ou menos, e foi um teatro construído por operários e para operários. Então era uma opção a essa população que também necessitava de atrativos, de cultura, esporte, lazer. Então ele veio para atender isso aí. Então, ele foi o primeiro espaço, digamos assim, acessível, né, para quem Exato. fez parte dessa construção, né? Sim, e ser São José, né, um santo que também era um operário, né, oficinas e tal, então tem tudo a ver também a questão da nomenclatura do teatro e do espaço, né, que é o ciclo operário Uhum, São José. entendi. E fala pra gente a respeito dessa característica física mesmo ali do teatro, né? Como é que ele foi construído? Ele, Pronto. Ele é da arquitetura eclética, né? A arquitetura eclética ela é baseada na mistura de várias características positivas de outras arquiteturas anteriores, né? Ele preza a simetria, né? A gente vê alguns adornos, ainda assim, sendo pensado por um padre, né, holandês, ele foi muito bem projetado e executado. A gente vê os detalhes, né, das cornijas, dos florais, então foi um bom projeto e executado, mesmo não tendo nomes assim de grandes respaldos assim que sejam memorados, né? A gente tem a memória de sim, de ser um projeto de um padre, né, que pensou nesse espaço para a população e foi executado por eles também. entendi. Uma outra característica, né, de um equipamento como esse, um patrimônio, né, é que ele precisa passar por reformas, mudanças, né? E Exato, diferente do que a gente está acostumado, né, a ver, é uma reforma que requer muito mais atenção, mais tempo, né? Ele exato. passou por alguma reforma? Pronto, ele passou por uma reforma, né, e foi reinaugurado agora em 2018, faz pouco tempo, né, com melhorias, né. A gente tem algumas imagens, não sei se foi disponibilizado, mas de como ele estava antes, né, a parte que foi ampliado, né, atualmente ele está com uma média de 1.446 metros quadrados, né, que isso aí incorporou uma nova como é que se diz? Tem a parte do café que foi Uhum. incorporado, tem duas salas multiusos, parte de costura, tem os camarins que foram melhorados, então além desse acréscimo ele também teve altas modificações e restaurações. Foi até encontrado vestígios de pinturas na boca de cena que elas vão também passar por uma restauração. Então foi uma descoberta cultural dentro da própria reforma. Exatamente, eu acho que o restaurar é você buscar vestígios e você procurar essa história escondida, às vezes, por camadas de pinturas, né, camadas de pessoas que agiram naquele bem sem ter uma especificidade, uma capacitação mais apurada, e aí você vai retirando essas pinturas e você vai descobrindo toda uma outra realidade, e aí cabe à equipe, às vezes, definir qual tempo vai ser preservado, vamos dizer assim. Às vezes a gente Uhum. encontra vestígios de etapas diferentes, de décadas diferentes, e aí a gente precisa, nesse momento, optar por algumas coisas, e aí foi mais ou menos isso que aconteceu no Teatro São José. Ele no momento ele está passando por algum reparo? Ele está com alguns reparos mínimos, né, questões ainda finalísticas, né, de obra,
mas mais tratamento de pisos, madeiras, e aí entra essa situação da restauração, né? Tem uma tela do artista Vicente Leite, que também está sendo restaurada, que vai ser devolvida à Boca de Sena, junto com as duas pinturas parietais que ficam na lateral desse quadro, né? Além de outras aquisições que a gente sabe que uma obra, às vezes, né, não engloba tudo. E aí, como tem algumas emendas parlamentares que a gente conseguiu aderir a elas, a gente vai fazendo um complemento e melhorando ainda mais a estrutura para receber a população e o público. O Teatro São José aí vai vir completamente moderno, né, para atender essa nova galera aí que está buscando, né, ainda mais essa cultura e esse acesso. Sim, Fortaleza está muito ligada a essa questão dos corredores culturais. Então, é muito importante esse equipamento atualmente para a nossa cidade, né, e ser um equipamento que recebe demandas espontâneas da população. Qualquer pessoa pode chegar e pode questionar por uma programação, e aí tem o diretor do equipamento que vai atender e vai responder. Isso é muito positivo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conhecer melhor o perfil do Teatro São José. Fique aí que a gente volta já. Estamos de volta e o Notícias de Fortaleza bate um papo de cultura hoje, né? E estamos sabendo mais do Teatro São José. Bom, respeitando, né, essa questão da programação dele, né? O que as pessoas podem esperar da programação no Teatro São José? Pronto, o Teatro São José, como eu já vim falando, ele tem uma programação muito espontânea, né? Ele vai atender a demandas. Atualmente, né, infelizmente, por conta da pandemia, a gente está paralisado todos os eventos, mas ele costuma receber programações vinculadas ao cordão, né, a camerata da UFC, né, com algumas oficinas destinadas a crianças, né, para ter mini cursos de iniciação à música. A gente tem alguns eventos vinculados à prefeitura, como teve reunião de secretariados, o ciclo carnavalesco. A gente tem também a questão do Virada Cultural, também aconteceu lá, aniversário de Fortaleza, algumas programações já pré-definidas, mas o diretor está sempre aberto a algumas outras demandas, também teatrais. Pode dizer que lá é mais, assim, as pessoas que estão iniciando vão encontrar mais essa forma mais fácil para conseguir entrar e ter um espaço para mostrar seu trabalho? Exatamente, é um acesso mais facilitado, né, para as pessoas que querem propor, né? A gente tem também o Festival de Música, também aconteceu lá. Então, esses eventos mais novos, né, que não tem pauta em outros teatros que já tem uma programação mais pré-definida, né, anual. Então, o Teatro São José ele vem para agregar essas portas, né, abrir essas portas para essas programações que não tem esse espaço em outros locais. Mas isso com certeza é uma boa notícia, né? Porque muitas pessoas não sabem dessa facilidade que o teatro tem, né? É justamente para poder dar oportunidade para um músico local, para um grupo de teatro, né? Às vezes a pessoa fica pensando que a gente só tem alguns e tem lá um espaço que vai ser mais fácil para ele conseguir. Exatamente. E para quem quer, assim, algum contato, a gente tem um e-mail do teatro, né? Que é teatromunicipalsaojosé@gmail.com, e faz a solicitação, e aí eles vão ser respondidos com muita celeridade também. E é muito gratificante a gente receber esses convites, essas promoções, assim, né, e participar, de fato, dessa programação ampla que o teatro vem disponibilizando à população. E não só a área interna, a gente também tem algumas feirinhas que aconteciam, feiras veganas, na parte, assim, externa, que tem também um palco. Tem um espaço bom lá, né? Exato. Então Fora que por ser no centro ali, ele tem uma vista muito bonita, né? Tanto dentro do teatro quanto pela localização dele, né? Você consegue, por exemplo, eu moro em Fortaleza há pouco tempo, mas quando você vai no Teatro São José, você já consegue olhar vários monumentos históricos ali, que cada um tem sua história. Exato. De lá a gente consegue avistar o Seminário da Prainha, nós temos também o Dragão do Mar. E a vista do Dragão do Mar também para o teatro também é uma vista belíssima. Então, de fato, é um circuito que deve ser incentivado, né, e apropriado pela população, de fato. Aquela região está muito linda. Com certeza. Vamos acompanhar agora o vídeo, né, com os depoimentos de artistas que tiveram a oportunidade de realizar apresentações no Teatro São José. Roda o VT.
Localizado no centro de Fortaleza, o Teatro São José foi construído em 1914 e possui tombamento municipal pela sua importância histórica para a capital cearense. Atualmente, o equipamento cultural abriga variada programação artística. O Teatro São José é um lugar que faz parte da história da cidade. Falar do teatro é falar do povo da cidade, é falar da gente. O artista que passou por aquele teatro tem uma história lá dentro. Eu passei muitas vezes pelo palco do teatro com o grupo de tradições cearenses, sob a direção da professora Eusine Colares. Fizemos lá muitos espetáculos. Eu tenho muito a ver com a história do Teatro São José, porque eu estreiei no Teatro São José há 50 anos atrás, numa peça chamada Marte do Gólgota, então, A Paixão de Cristo. Depois fui eu que fiz, logo depois, em 1973, o canal de comunicação aí entre o CTCAF, que administrava o teatro, o Centro de Trabalhadores Cristãos Autônomos de Fortaleza, com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Eu fiz essa ponte levando um curso de teatro que eu fazia para a Prefeitura, para ser sediado ali no Teatro São José, que naquele momento estava fora do circuito da cidade de Fortaleza. O teatro pertence ao conjunto histórico do centro de Fortaleza. Com capacidade para 346 pessoas, o equipamento ainda possui salas multiuso, depósito, bilheteria e pátio externo com áreas de convivência. A minha relação com o Teatro São José começou desde criança mesmo, pequenininho. Minha mãe era professora de trabalhos manuais, tricô, crochê, tapeçaria, essas coisas. E ela dava um curso no Teatro São José. E me arrastava para lá. Tinha que me pastorar. Né? Então, assim, e eu achava aquele lugar grandão, né? Parecia um templo. E ele era realmente um templo da arte e da cultura. Né? Inaugurado em 1914, muito antigo. Né? E isso era muito instigante, porque eu não imaginava naquela época, criança, que eu um dia iria subir naquele tablado. Um dia iria encenar naquele teatro. E agora, bem equipado, todo estruturado, me dá um orgulho muito grande. O restauro que foi feito nele, a preservação da sua estrutura física, é uma demonstração de respeito, né, de dignidade ao trabalhador e à trabalhadora da cultura. Eu me sinto extremamente ligado àquelas paredes que foram levantadas por vários Josés que criaram o Teatro São José, que são os operários cristãos que, em função da diocese e da necessidade de um espaço de educação, de cultura e de lazer, criaram, com as suas mãos, ergueram o Teatro São José. Não é à toa que esse espaço é um legado, né? Não é à toa que ele tem essa característica muito forte de acessibilidade, né? Conta pra gente também das outras reformas que estão acontecendo, né? Qual é a capacidade desse teatro, né? Igual a gente ouviu no vídeo. E também reforçar que os outros artistas aqui de Fortaleza ali é um espaço ideal para você que está começando ou quer compartilhar alguma coisa, né? Dando o exemplo ali do artesanato, acredito que é bem isso, né? Pronto, a capacidade do teatro atualmente é de 346 pessoas. Né? A gente, além disso, tem as salas multiusos que podem ser usadas para oficinas, eventos particulares, assim, mais reservados. Né? Falar no VT é muito importante porque, assim, quando você pensa no tombamento, as pessoas ligam muito a arquiteturas vinculadas a pessoas nobres da nobreza ou que foram grandes nomes. Né? O Teatro São José ele vem aí para mostrar a importância dos operários, né, e desses trabalhadores e preservar ainda assim, né, mesmo que não seja uma edificação muito rebuscada, mas no máximo que ela pôde, ela de fato teve uma arquitetura muito bem executada. Então é isso que você disse, é um local aberto para quem está começando, né, no teatro ou na música, eventos musicais, né, feiras livres, né, feiras vinculadas à questão vegana, ao artesanato. Então é um espaço que é multiuso na realidade. Ele foi pensado também, aquelas poltronas, elas são facilmente deslocadas, justamente para você ter essa flexibilidade nos eventos. Né? Você pode propor um layout totalmente diversificado. Então é um espaço novo, entre aspas, né? Se aproveitou da estrutura antiga, que é necessário a gente frisar o uso desses espaços tombados. Eles devem fazer parte da população, integrar a cidade.
né? Então é isso, eu acho que é só convidar mesmo as pessoas a se prepararem para uma futura retomada e vir com propostas, né? Que a gente vai ajeitar uma programação, um calendário para esse retorno. E uma outra dúvida, né, que a gente até estava conversando nos bastidores quando estava passando o vídeo, tem a obra que está acontecendo no Teatro São José, né, que está passando por alguns reparos, sim, inclusive sim. momento de descobertas, né, de mais cultura ali, né? Exato, E exato. tem outros espaços que estão passando por esses reparos? Sim, a gente, com a pandemia, houve essa paralisação dos eventos, das programações, então a gente teve um tempo para finalizar e afinar o que já estava bom. Né? Então, tem acontecido melhorias na estrutura de madeira, né, que é dos mezaninos e palco do teatro, assim como essa finalização de contratação de uma equipe de restauro para fazer a restauração da tela de São José, né, e que é do Vicente Leite, do artista Vicente Leite, e essas pinturas parietais e outras obras que ainda assim estão acontecendo no Passeio Público, no Parque da Liberdade, né, tem também na Casa do Barão de Camusim. Então são outros espaços também históricos de Fortaleza que estão recebendo e sendo melhorados para a retomada logo que possível, né, para a população utilizar esses espaços com mais qualidade. Com certeza. Bom, vamos para mais um intervalo e na volta a gente vai ter mais informação da cultura. Olá, estamos de volta e hoje comigo no estúdio o coordenador de Patrimônio Histórico e Cultura da Secultifor, Davi Medeiros. Bom, a gente falando, né, sobre esse momento de pandemia, né, de isolamento social, né, que inclusive já faz 6 meses que estamos passando por esse novo cenário, né? E com isso o setor da cultura, né, também foi muito afetado, né, no sentido de que não se pode, né, receber as pessoas, né? E conta pra gente como é que está funcionando. Está fechado, né? Você tem alguma previsão para a gente estar retomando alguma atividade? O que vocês têm feito nesse meio tempo? Como eu falei, a gente tem aproveitado esse momento para ajustar algumas arestas, né, e melhorar algumas coisas que já estavam bons, mas de fato o teatro ele está fechado, né, apenas com acompanhamento para manutenções, limpezas, né, administrativo funciona, atualmente está funcionando. Mas, de fato, para uma programação, a gente está atendendo aos decretos estadual e municipal, né, ainda de isolamento e distanciamento social, e só com alguma medida, né, uma definição de fato dessas instâncias é que a gente vai poder retornar e, claro, com todas as adaptações necessárias, né, que tem acontecido em outros espaços, né, distanciamento, dispor álcool em gel, essas coisas, a obrigação de uso da máscara. E vai ser mais ou menos por aí que a gente imagina, mas ainda não temos uma previsão possível desse retorno, né? Exato. Não tem ainda, por exemplo, se a pessoa quiser abrir uma agenda, toda essa parte de agenda ainda está fechada, no caso? Tá fechada. A gente disponibiliza o e-mail para as pessoas ainda assim procurarem, né, se informar com o diretor do teatro, mas só vai retornar de fato com uma definição mais voltada para o setor do Estado e município mesmo, por base de decreto. Entendi. A obra, né, igual você falou, ela já está andando bastante, né, durante esse período. Ela tem alguma previsão para entrega? Do São José? Exato. Ela está finalizando. São poucas coisas, não é nada assim de obra de fato, né? A obra mesmo ela já finalizou. Esses reparos são simples, né? Algumas finalizações de piso, mas não é obra em si, a gente não conta como obra na realidade. E a questão da restauração, a gente já tinha uma pré-definição disso e a gente de fato vai aproveitar esse momento de fechar de portas para ter uma flexibilidade de trabalho mais rápido, porque vão ter que ser montadas estruturas, andaimes que vão ficar ali no palco, possivelmente com a retomada de uma programação, isso vai ter que ser articulado também, que vai ter com a logística de montagem e desmontagem, mas isso é tudo possível de ser ajustado, não é nada que vai impossibilitar, no caso de um funcionamento, né, funcionamento, exatamente. Aí outra coisa também, vale a pena, né, assim, você poder restaurar um espaço, né, e descobrir dentro dele
né, um artista ali, né, igual ele falou assim que o Teatro São José tem essa característica de ser feito por várias mãos, né? Exato. Então, assim, com certeza vale a pena esperar que vai ficar ainda mais lindo, né? Ainda mais com cara da gente, né? Do dia a dia. E para a gente que trabalha com patrimônio, esses achados são muito especiais e a gente quer mesmo passar esse sentido para a população, né? A gente poder dar acesso às pessoas que não têm, né? E ali vai ser muito mágico por ser um espaço que tem um grande fluxo para pessoas diversas, né? A agenda está aberta, vamos dizer assim, para quem está iniciando. Então é muito positivo a gente poder disponibilizar isso para as pessoas. Com certeza. Fica aí, a gente ouviu, né, que desde pequenininho ia para o teatro e se tornou inesquecível para ele, não é à toa que é músico, né, e que é um artista. Exato. Bom, quero agradecer a sua participação, viu? E a gente espera aqui de novo quando a gente puder contar com o Teatro São José aberto. Sim. Obrigado. Bom, nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos alertar sobre o risco do consumo do cigarro e conhecer mais de perto o tratamento ofertado pela Rede Municipal de Saúde. Fique aí que a gente volta já.